Boa noite, pessoal. João, boa noite. Rafa, muito boa noite. Ana, Igor, boa noite. Aguardando o Leandro Resch. Entrei. Pô, Boa sei. noite aí, rapaziada. Ah, muito boa. Eu entro com bichinhos, você entra com monstros. Ha. Muito, muito boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. E aí, galera, beleza? Todo mundo ouvindo bem aí? Som, testando. Tudo bem? Carol, boa noite. Lorena, Fê, muito boa noite. Pessoal, assunto hoje, diafragma, um assunto sensacional que adoramos. Então, manda aviãozinho aqui embaixo. Tem um aviãozinho ou uma seta, como queira. Manda para pelo menos 2 conhecidos aí, para o pessoal, se não for ver agora, pelo menos que veja depois. Mas esteja junto com a gente aqui, é muito bom para a gente poder estar tirando dúvidas e conversando ao vivo. Mas mandem aí. Aviõezinhos e corações. Gostamos muito de coraçõezinhos. Isso aí, coração é importante. Muito E bom. vamos novamente tentar gravar a live e ela fica disponível lá no grupo do Telegram, tá? Quem não entrou, depois manda um direct, porque os nossos links estão direcionados para a página do MPO5. Sim, te manda o link do grupo do Telegram. Crescendo a cada semana. Isso está deixando a gente muito feliz mesmo. Espero que estejam todos gostando muito. E temos novidades daqui a pouco, né? A lista do canal Vixe Deu Ruim, que vai ser bem interessante, né? Quem não está Verdade. vendo aí, a gente vai comentar alguns casos que, por uma razão ou outra, acabaram não dando certo, Não né? deram muito certo. E vai ter. Vamos falar disso tanto no YouTube quanto no canal do Telegram. Vixe, deu ruim. Muito bom. Vamos lá, gente, vamos lá. Alguma coisa antes aí, Lê, que você queira falar? Não, pode começar. Tá. Então vamos lá, gente. Sobre diafragma, nossa ideia é falar um pouco mais do diafragma, porque é um músculo que na postrologia a gente trabalha muito. Então, não só na postrologia, né, mas nosso tratamento diário é algo que dificilmente a gente deixa passar pelo menos a avaliação desse músculo. E não sei se vocês, mas eu, na minha formação de faculdade, o diafragma era um músculo respiratório e acabava por aí, né? Enquanto eu estava na aula de pneumo lá, a gente tinha essa ideia do diafragma, acabou por aí, a gente não via mais o diafragma. E trabalhando essa parte manual, a gente vê muito mais esse diafragma, algo muito além. Então, não só um músculo respiratório, mas um músculo com conexão com praticamente tudo que a gente tem no corpo. Então, existem relações. Se a gente pensar como diafragma, né, é uma divisória. Então, ele divide duas cavidades bastante importantes. E a primeira ideia nossa aqui já é essa, né, um controle pressórico muito importante entre essas duas cavidades. Qualquer alteração que eu tenha aí nessa região abdominal, eu já tenho uma alteração muito importante desse músculo. E pensando nas correlações que ele tem, ou diretas ou indiretas, isso repercute no corpo como um todo, assim como a via inversa também é real, né? Qualquer alteração que eu tenha de outras estruturas repercute no diafragma e aí repercutindo também nessas outras estruturas. Correto? Perfeito. E aí, seu Randy, tudo bem? Danilão, vi passando por aí também. Boa, galera. Muito boa noite. Seguinte, pessoal, a gente queria interagir um pouco mais. Eu gostaria que vocês colocassem aqui pra gente nos comentários possíveis relações com o diafragma. Então, quais são as principais conexões do diafragma? Tem bastante, então dá para ter comentário para... pode ser para Para, chuchu, fica melhor. para...
Então coloque aí, pessoal, nos comentários. Vamos lá. Quem vai começar? Relações anatômicas diafragma. Diafragma e cervical. Show de bola. Muito bom. Nervo frênico e embriologia. As conexões embriológicas do diafragma com a cervical são sensacionais. Sim. E é dali que vem esse desenrolar. Diafragma, tendão central. Show de bola. Eu queria mais detalhes desse tendão central aí. Muito 4M, amplo. como? Diafragma e pelve. Show de bola. Como? Diafragma, pelve e ilíaco. Tudo. O jogo curto aí seria pelo psoas, né? Diafragma e abdômen. Show de bola. Antagonista sinergista um do outro aí, né? Contribuem sem dúvida nenhuma. Se eu não tenho uma boa função abdominal, meu diafragma trabalha com menos potência. Ah, Brunão, sabia que você não ia deixar, ia dar o detalhe do ligamento arqueado. Show de bola. Veia cava inferior, artéria aorta, show também. Passagens aí, orifícios pelo diafragma. Isso é muito importante a gente saber, pessoal. Legal, legal. Legal. No nosso canal tem uma aula do tendão central, né? Sim. Uma aula longa, bem boa. Conteúdo intenso também. Muito bom. Sistema nervoso autônomo. Muito bom, Brian. Você tem uma conexão vagal importantíssima aí do diafragma com o vago, né? Então, essa passagem dele, essa conexão, muito importante, além de uma inervação dessa parte crural, né? Então, os pilares diafragmáticos também podendo ter essa inervação vagal. Então, uma conexão muito boa mesmo, Brian, não só pela parte autonômica parasimpática, né? Se a gente pensar a parte simpática também, esses nervos esplâncnicos torácicos atravessando também o diafragma. Muito bom, Brian. Show de bola. Não é à toa que ganha todos os Kahoots, né? Estômago. Muito bem também. Uma relação direta ali com o esôfago, o estômago, né? Passagem da cárdia. É uma conexão muito importante. A função diafragmática vai interferir diretamente no sistema digestivo, né? No sistema digestivo e quase todas as vísceras também, né? Legal, legal, legal. O que mais, pessoal? Diafragma. Algo mais? Dores referidas do diafragma. Alguém? Isso é importante, hein? Dor referida do diafragma. A galera já sabe tudo aqui, ó. Bom que não vou precisar falar nada. Nada. Renan, só de olhos. Dores no ombro. Sim. Isso aí, muito comum, dor referida diafragmática. Dor referida no ombro. Show de bola. Diferença de pressão abdominal e torácica, uma das principais funções do diafragma, né? Manter essas alterações pressóricas, né? São o que mantém uma boa condição visceral. É isso, Bruno, é interessantíssimo, né? Porque esse controle da pressão é uma das coisas que justifica muito a instabilidade dessa parte postural com o diafragma. Então, quando a gente começa a ler os artigos que falam de postura e diafragma, praticamente todos eles, no final, caem nessa alteração pressórica abdominal. Então, essa falta de controle dessa região, gerando a instabilidade, por exemplo, lombar, e os pacientes com quadros de lombalgia por conta de alterações diafragmáticas. Tem um artigo de 2013 que fala exatamente isso, Bruno. E o final dessa conclusão é exatamente isso, por conta dessas diferenças de alteração pressórica mesmo da cavidade abdominal. Então, muito interessante mesmo esse controle. Isso aí. E quando a gente pensa em pitose visceral, né, que pode estar influenciando ou ser influenciado pelo diafragma, a gente já pode pensar em toda uma cadeia descendente postural, né? Uma adaptação em um plano escapular posterior, uma barriga mais protusa, e daí rotações internas de membro inferior, né? Coxo femoral, a pelve,
se adaptando muito nessa questão e gerando uma cadeia descendente por conta de uma alteração visceral. Né? Então a gente tem que pensar no sistema visceral sim quando a gente fala de postura, quando a gente fala de sistema tônico postural, e dor nem se fala, né? Dor nem se fala. Sim. E tem alguns artigos disso, né, que eles citam as dores, e principalmente dor lombar, mas eles citam muito essas dores do paciente com alteração. Tem aí um mais antigo, um pouquinho de 2012, que ele fala exatamente disso. Pacientes com dor lombar crônica que apresentavam disfunções na ativação do diafragma. Então, como é fundamental, né, gente? Às vezes pensa em trabalhar dores e dores e acaba relacionando o diafragma, talvez, com a parte visceral mais direta, mas a dor lombar do diafragma não é só uma dor referida dele, né? Não é só uma dor presente por conta dele lá, né? É uma coisa mecânica mesmo, que ele dá uma instabilidade grande na região lombar. Então, por isso que cada vez mais a gente vê a importância de pelo menos estar se avaliando esse diafragma, né? E tendo disfunção, com certeza o tratamento dele é muito bem-vindo em qualquer forma de tratamento, e como o nosso foco grande é sempre a posturologia, não podemos deixar de passar aí esse tratamento dele. A gente fazer o diafragma bombando e gerando as lombalgias. É exatamente isso. Muito legal, João. Bacana mesmo. João tem um público grande aí de CrossFit, né? E aí é onde a gente vê, né, já entra um raciocínio totalmente diferenciado, né, em cima disso tudo, né, onde a gente olha para a posturologia como algo num contexto muito mais global, né, não só pensando em corrigir pé, olho e boca, né, e colocar palmilha e fazer exercício no olho e tal, que são coisas extremamente importantes, porém fazem parte de um processo, né, a gente precisa identificar de onde estão esses desequilíbrios, né? Onde estão esses desequilíbrios? E a gente vê hoje cada vez mais estudos relacionados ao tecido miofacial, tecido das faces e tal, conectando com a posturologia, né? Antes a posturologia ficava muito presa nas 3 entradas ali e tal. Hoje tem muita coisa saindo, pessoal, muita coisa. Eu li hoje um artigo do diafragma, meu guru dos artigos fica mandando, o senhor Renan. Nossa, guru. Eu não dou conta de ler todos os artigos. E manda gripado, né? Eu li um sobre diafragma, e justamente eles perceberam que pacientes que fizeram cirurgia pulmonar e tiveram lesões diafragmáticas. Olha só que interessante isso, pessoal. E aí eles viram que quanto maior a fissura do diafragma, maior a instabilidade na estabilometria, maior oscilação na estabilometria. Então, esses pacientes que tinham uma fissura maior diafragmática, uma lesão maior no diafragma, depois da cirurgia pulmonar, tiveram uma correlação direta com maior instabilidade postural. Olha isso que sensacional, né? Além da cicatriz da cirurgia, a gente vê a própria instabilidade. Eu coloquei um hoje lá no canal do Telegram e depois eu vou colocar esse do diafragma também. Eu coloquei um de cicatriz aqui, de face, né? Sim, muito bom o artigo. Muito animal o artigo. Animal o artigo. Muito bom aquele artigo. Quem não leu, vale a pena. Valeu, Renan. Tem mais uns 10 na lista aqui para as férias. Depois que ele mandar mais 20 nas férias, né? Então é imparável. E você falou do pé, né, Lê? Tem um artigo também muito legal do diafragma, que ele fala, deixa eu só achar a lista de artigos aqui para não falar besteira da data dele. Essa aqui eu não estou com a data dele. Mas ele fala dos pacientes com instabilidade crônica de tornozelo e que verificaram nesses pacientes a redução da contratibilidade do diafragma. Então, olha que maluco, né? Paciente com instabilidade do tornozelo, nesses pacientes eles tinham alteração da contratibilidade do diafragma. Sensacional, né, gente? A gente passa muita coisa na nossa avaliação, né? E esse artigo mostra isso muito legal. E a gente está pensando em posturologia, uma entrada podal importantíssima, que é o pé, uma instabilidade na entrada podal e tendo uma repercussão muito importante lá do diafragma e vice-versa, nas duas linhas, cúpula esquerda, exatamente. O Renato está dando spoiler aqui. Eu ia falar da sequência do artigo e ele fala exatamente disso nesse artigo, né?
que ele sugere nesse artigo que a cúpula esquerda tem muita relação com esse papel estabilizador do diafragma, né? Então, algo bem interessante esse artigo. Eu só tô sem a data esse artigo, Renan. Se você puder mandar aí, se você lembrar dela, que eu tô com o artigo aqui, mas não tô com a data dele. Mas esse aqui é artigo novo, não é artigo velho, não, tá? Então, bem interessante. Mais um dado importante. E ele fala quem que é ovo, quem que é a galinha? Não, ele não fala quem que é o ovo, quem é a galinha, né? Pensar então. É, Quem que é o ovo, quem que é a galinha, né? Porque as repercussões ascendentes e descendentes podem ocorrer constantemente. sim. É demais, né? Já aconteceu. Essa é a nossa busca constante do consultório, né, pessoal? O ovo e a galinha, né? Quanto mais a gente consegue entender isso, melhor, né? Quanto mais a gente consegue entender, melhor. Ah, interessante. Se é seguido de um trauma de tornozelo, nos faz tentar induzir, né, um raciocínio pensando numa cadeia ascendente, né? Ascendente, Que é bastante né? comum. Sim. É bastante comum acontecer isso, né? Show de bola. Muito legal, pessoal. Bom, as questões posturais do diafragma, elas estão muito relacionadas a esse equilíbrio dos pilares, né? Essa questão de centro de pressão realmente, essas pressões intratorácica, abdominal. Então, a gente trabalhar os diafragmas do nosso corpo é muito importante, né? Tem que pensar nessa questão do tendão central como um todo, como foi falado aí no comecinho da live. A gente pensar todas essas conexões desse tendão central e que realmente isso pode repercutir no sistema tônico postural do paciente. E aí a gente tem que sempre lembrar o quê, né? Que não essas alterações não são puramente mecânicas, né? Não é que uma coisa fica puxando a outra. Toda vez que a gente fala disso, a gente fala muito em estímulo neurológico, né? A gente tem que pensar muito nesse equilíbrio facial, nesses receptores das fáscias, né? E isso vai nos dando um direcionamento de uma tendência desse corpo ir se adaptando e gerando pequenas tensões e se adaptando, conectando todas as estruturas e sobrecarregando outras, né? Isso aí, Bruno, mas aí essas recidivas provavelmente pela instabilidade do tornozelo gerando a cadeia ascendente. Não sei se você tinha escrito isso antes ou depois antes de ter colocado essa frase, mas a ideia desse artigo é muito mais essa linha, né? Que é uma cadeia ascendente dessas recidivas por instabilidade mesmo do tornozelo. E interessante, se a gente pensar nesse tratamento só lá em cima do diafragma, daí nesse caso, né? Acaba falhando porque tem uma entrada lá que está instável, né? Então a gente tem que também pensar uma forma de estar estabilizando essa causa, que no caso desse raciocínio seria a causa primária dessa alteração de contratibilidade do diafragma. E aí, pessoal, quando a gente começa a levar esse diafragma, né, com o contexto visceral, daí a gente entra num outro nível de conversa, né? Num outro nível de conexão, num outro nível de dores referidas, né, de instabilidades do paciente, de alteração proprioceptiva, de alteração relacionada à cronificação de dor. Tudo isso vai estar sendo influenciada ou influenciando esse diafragma, né? Então, toda vez que a gente pensar no diafragma, nós temos que pensar no sistema visceral como um todo, né? Tanto as vísceras torácicas como as vísceras abdominais. Não pode deixar isso passar na avaliação, nas repercussões, né? E muitas vezes isso também relacionado às cicatrizes, né? Então, como a gente trabalha na posturologia, a gente não tem um trabalho visceral, propriamente dito, a gente vai trabalhar as fáscias profundas relacionado à cicatrização, né? Essas cirurgias, e consegue trabalhar muito bem o diafragma e esse equilíbrio das cadeias, né? Quando a gente estimula uma entrada sensorial, a gente vai estar estimulando o equilíbrio desse paciente. Então, o fato de eu conseguir equilibrar esse centro de gravidade no paciente, eu posso ter repercussões importantes nesse diafragma, nessa normalização, no equilíbrio no tônus visceral também, normalização abdominal e tudo mais. Então, é uma via, através dessas entradas, que a gente consegue ajudar esse corpo
a melhorar. Sim. E pensando nessa parte, voltando naqueles artigos, né, todos eles se referem a basicamente isso, né, essas alterações da parte visceral, dessa contenção visceral abdominal, essa falta de estabilidade gerando dores lombares. Então, acho que buscando também de novo para a clínica, né, importantíssimo esses pacientes que chegam para a gente com dores lombares, a relação que se tem dessa dor lombar com o diafragma, o quanto é importante tá buscando esse tratamento mesmo nesse paciente, porque pode ser o que está faltando, porque eu acho que não vai ser a dor lombar, não vai ser unifatorial e não é o diafragma sozinho que está gerando isso. Mas a instabilidade dele, que pode gerar na lombar, é algo muito importante, que às vezes é o que falta para esse paciente, por exemplo, parar de ter recidiva. Então, o paciente que melhora, volta, às vezes não quer dizer que vai ser sempre isso, né? Mas pode ser que falte o tratamento do diafragma para esse paciente realmente ter uma melhora muito mais duradoura, né? Eu sempre brinco em sala de aula, né, que não sabe o que tratar, pelo menos mexe no diafragma, então alguma coisa você vai estar melhorando o Vai paciente. Claro, repercutir bastante. é claro que é uma brincadeira, mas clinicamente, principalmente o que tem de artigos, falam muito de dores lombares. Então é E importante. quando você levantou a questão da estabilidade, né? Até falaram aí dos abdominais e tal. Tanto essa questão agonista, antagonista, né? Antagonista, sinergista que eles apresentam, mas também se a gente pensar em transverso de abdômen, tem conexões fasciais ali, então conexões anatômicas muito importantes que podem repercutir diretamente. Então muitas vezes a gente vai ver uma pessoa aí trabalhando muito bem estabilidade de abdômen, trabalhando bem aí no Pilates, por exemplo, estabilização do core, estabilização segmentar, etc. Mas isso não responde bem, né? A gente vai pensar toda essa questão, como que esse diafragma pode estar repercutindo, né, nessa estabilidade abdominal. E aí, às vezes, realmente liberar um pouco, dar uma condição, uma resposta mais fisiológica para esse diafragma, que é muito simples tratar esse músculo, né? Apesar de um músculo extremamente complexo em termos de correlações, em termos de movimentação, em termos de função no nosso corpo, o tratamento em si é muito simples, né? E aí a gente consegue ter respostas muito importantes no corpo. Sim. Através desse tratamento do diafragma. Tem um livro que ele chama Respirações. Estava até vendo se está aqui fácil, mas acho que ele não está fácil de pegar. Mas ele cita isso, né? Ele coloca as linhas de força do pilar diafragmático nessa direção, do psoas nessa direção. A tendência dessa linha de força é sempre estar levando a lombar em direção anterior, né? E ele que ele coloca nesse livro é exatamente isso, né? Que a contenção disso quem faz é o transverso. Então esse trabalho que isso é feito no Pilates, eu acho muito importante mesmo, porque ele coloca lá, né, se essa força fosse única do pilar e do psoas, a tendência é que essa lombar não pare mais de para frente, né? Então, quem estabiliza muito bem também isso em conjunto é o transverso. Então, um trabalho muito legal de se fazer quando a gente pensa em trabalho diafragmático, é não deixar ele em sobrecarga. E uma das coisas que tira essa sobrecarga dele é uma potência boa do transverso, estabilizando essa contração, essa anteriorização que o pilar diafragmático faz, né? Show de bola. Bom, pessoal, dúvidas aí quanto ao diafragma? Nós estamos aqui novamente numa live mais tiro curto. Acho que a nossa ideia agora é condensar, jogar tudo que tem rápido, debater o que precisa, né, e levantar para dúvidas aí. Então, dúvidas sobre o tema, algumas correlações que a gente pode fazer, dúvidas sobre pacientes aí. Acho que a ideia é conseguir atingir a necessidade de vocês, né? Sim. Estamos abertos às perguntas. Penúltima do ano, né, Lê? Essa live é a penúltima do ano, então aproveitem que ano que vem tem coisas novas, diferentes. A última nós vamos ficar umas 2h30 aqui, mas essa vai ser mais tiro.
Vamos lá, gente. Dúvidas. Sem dúvidas. Eu tinha um amigo chamado Bellini que ele falava: dúvidas são eternas. Já tratar de diafragma para a apneia do sono. Karina, especificamente o paciente que veio para tratar a apneia do sono, eu não tive. Tenho pacientes que têm apneia do sono, mas eu acho que é uma parte mais superior do tendão central aí a ser trabalhada, mas que faz parte do diafragma, sim. Você tem experiência mais específica disso, né? Não. Eu não acho particularmente, não vi estudos ainda, nada sobre isso, mas eu não acho que o diafragma interfira tanto assim numa apneia de sono. Tá? Eu acho que faz parte do tratamento, principalmente pensando em repercussões mais ascendentes, como você falou. Então isso pode sim interferir lá em cima, mas pensaria muito mais lá em cima do que o diafragma em si tendo um efeito tão importante assim. Tati Ribeiro, vocês tratam diafragma para dor em ombro. Se estiver presente nas possíveis causas dessa dor no ombro, sim, provavelmente passe o tratamento por esse diafragma, né? Principalmente quando se refere a algumas alterações viscerais que estão repercutindo aí no diafragma e com isso repercutindo em cervical e aí ombro. Seria uma cadeia clássica aí de diafragma. Então, não é porque o paciente tem dor no ombro que eu vou deixar automático o tratamento do diafragma. Mas se na avaliação identifiquei alguma alteração, por exemplo, visceral, que tem um comprometimento visceral, que tem um comprometimento do diafragma, e isso faz parte dessa cadeia do paciente, dessas alterações que estão gerando essa dor, sim, com certeza ele entra no tratamento. E tem uma justificativa clara ali dele, né? Tá sendo um participante dessa dor no ombro, isso com certeza. E acho que é importante identificar algumas características dessa dor também, né, Romulo? Sim. Ela pode ter um fator mecânico associado, mas normalmente essas dores referidas, elas são umas dores mais difusas, que elas acabam se mantendo durante o dia, né, em algumas horas do dia, do nada. Às vezes o paciente não precisa gerar um estresse mecânico para sentir essa dor, né? São mais características de dores referidas. Às vezes tem uma hora do dia específica, então, por exemplo, se o estômago estiver sobrecarregando esse diafragma, por exemplo, às vezes esse paciente almoça e começa a ter um sintoma, depois de algumas horas, mais relacionado à possibilidade de fígado. Tudo isso a gente tem que levar em consideração, mas essa característica de dor referida visceral é importante a gente levantar na hora de fazer esse diagnóstico, né? É um ponto a mais desse diagnóstico. Augusto, um excelente seminário amanhã. Um dos seminários que eu mais gosto é diafragma, sou apaixonado pelo diafragma. Uma excelente aula para você. Brian, é isso aí, Brian. A via aérea superior, principalmente, né? Então, com aquele pensamento de falar da parte superior desse tendão central, por isso que eu disse da parte superior dele, mas se a gente pensar que o diafragma faz parte desse tendão todo, talvez seja dentro do tratamento disso passar pelo diafragma, mas não acho que seja uma causa principal dessa apneia do sono, não alguma alteração diafragmática. Então, é isso aí, obstrução. Isso, Karina, acho que foi isso aí, né? Muito bom, gente. Mandem mais que a gente adora conversar sobre o tema. Mais algo? Pessoal, quem aí, eu vou fazer uma pergunta. Então. Quem aí conhece o método MPO5? Manda um joinha aí. Eu tô vendo bastante carinhas novas e carinhas já bem conhecidas. Eu ia falar carinhas velhas, mas vocês têm carinha nova também. Quem conhece, dá um joia aí. Quem não conhece, põe carinha de triste. O mais legal que a gente vê é que as pessoas que fizeram o curso com a gente e tal, continuam aqui, né, acompanhando. Sim. Isso é muito gratificante para a gente no sentido de ver que realmente a gente consegue ainda agregar um pouquinho. Nossa, Gabriel Boal, carinha velha. Essa cara desde a primeira. Cansado pra caramba.
Esse é 2011, Gabriel. Legal, pessoal. Não conhece? Ela. Renata Karina Ribeiro, Pilates. A Pilates somado ao método MPO5 é decolar, hein? Sensacional. É decolar. Decolar. Então, pessoal, dúvida de diafragma vocês mandem aqui, tá? A gente não pode conhecer de vista. Vai fazer? Que legal, que legal. Legal essa lá. A gente não pode. A gente gosta tanto dessa metodologia que a gente foi desenvolvendo, né? E que a gente não pode deixar de falar, né? Então, o objetivo da live é agregar o conteúdo. A gente soltou nossos 30 minutos, que é o nosso objetivo de live mesmo. Se tiver pergunta aí, manda, tá? Não tem problema aqui. Estou comentando porque a gente acaba que tem muita gente que não fica sabendo e depois vem falar, ai, mas eu não sabia que tinha, que estava aberto o curso e tal. Então a gente está com as inscrições abertas, tá? Para o curso, para o método MPO5. Tá? Nós estamos com um formato online e um formato online mais presencial. Então nós vamos ter o método presencial em 3 cidades, tá? Brasília, Rio de Janeiro e Campinas para esse primeiro semestre. A gente não sabe ainda como que vai ser o segundo semestre. E as inscrições também para o online estão abertas, tá? Até domingo. Até domingo, isso é importante. Até domingo. Eu vou até mostrar um negocinho aqui para vocês. Nós fizemos um negocinho bonito até. Deixa eu ver aqui como é que... Olha aqui, ó, nossa carinha aqui, que bonitinha. O link tá lá na bio. Vai vendo as perguntas técnicas aí, Romo. Sim. Então, olha aqui, ó. Nós dois de mãozinha dada. Mãozinha dada, nada, pô. O curso ele tá estruturado, o curso online em 12 módulos, tá? Tem aula pra caramba aqui. Nós vamos entregá-lo uma parte dele gravado e uma outra parte ao vivo. Tá? Uma outra parte ao vivo, online, mas ao vivo. Então a gente vai falar de todas as entradas sensoriais, como identificar esses pacientes que são da posturologia, porque uma coisa muito importante a gente entender o quê? Que posturologia, as entradas sensoriais não tratam tudo, né? Tá longe disso, mas é uma fatia de pacientes que melhoram muito com o tratamento das entradas, tá? Então, para quem não sabe ainda tratar isso aqui, tratar o olho, fisioterapeuta aí já pensou em tratar olho, né? Mexer no diafragma, né? Tratar o captor podal com técnicas articulatórias, com palmilha, né? Entender mais sobre o sistema dentoclusal, quando as alterações oclusais estão influenciando, quando indicar para dentista, quando não indicar. Vai ter bônus desse aqui, que são exercícios para ATM, muito legal. Todas as correlações posturais, elementos de palmilha, confecção da palmilha, tudo que você precisa saber para tratar o sistema tônico postural do seu paciente, né? Fora um monte de bônus que vai ter. Uma pancada de bônus aqui. Um monte de tutorial de palmilha para você fazer. Um curso de baropodometria completinho. Só isso aqui já vale o preço do curso. Sim. Até o professor Matuso vai estar falando sistema nervoso autônomo e postura. Nós vamos ter patologias podais e um grupo de acompanhamento, né? Quem está aqui já sabe que a gente fica acompanhando vocês direto, né? E o presencial, nós vamos ter muita coisa prática, técnica manual para tudo isso que a gente falou, né? Além de reforçar vários conceitos. E aí, para o presencial, pessoal, tem um negócio aqui, que é esse negócio aqui, ó. Essa mentoria de 4 dias sobre gestão, sobre venda, sobre fisioterapia e um curso de gestão de tempo. Tem um monte de gente que fala que não tem tempo, um monte de coisa, né? Uhum. Então, quem tiver interessado, e o principal aqui, ó. Se você não gostar, você compra, se você não gostar, você pega e devolve,
Acabou, pronto, não tem problema nenhum. Responsabilidade é toda nossa. Se não gostar, você devolve. Só isso. Melhor que isso, só 2 disso, né? Que aí é o MPO 10. Mas vamos lá, então, voltando para nossas dúvidas técnicas. O que tem, hein, Romulo? A Karina perguntou do exercício respiratório para casa, é válido para manter o tratamento? Eu acho que sim, sempre, mas às vezes só o exercício ele não é eficaz o suficiente. Então, é importantíssimo sim, viu, Karina? Eu acho que é legal se manter. O problema de exercício para casa não é o exercício, né? O problema é fazer o exercício, né? Então, geralmente, tem que ser cobrado mesmo, o paciente acaba não fazendo, mas uma grande parte entende que a responsabilidade também é dele do tratamento e faz. Eu acho que isso é muito válido. E aproveitando só, né, eu tenho muitos exercícios, por exemplo, podais que eu passo para o paciente. Então, também a responsabilidade tem que ser colocada também na mão dele de estar se ajudando, né? Então, acho que os exercícios são muito válidos, sim, viu, Karina? Muito válidos, sim. Muita viagem, um bruxismo estar causando ou influenciando problemas nos pés? Não, não é viagem. Não é o mais comum, né? O bruxismo ele afeta muito dores de cabeça, dores cervicais, lombares, mas não é viagem, né? A gente pode alterar o centro de gravidade, alterar principalmente a mordida, né? A verticalização da mordida, mordida mais profunda. Isso pode alterar o centro de gravidade. E isso pode se influenciar lá no pé, sem dúvida nenhuma. Tá? João, já temos evidências que mostram postura modificando a oclusão dentária. João, a evidência que a gente vê de artigos não é muito em relação à oclusão classe oclusal, mas existe quase uma interdependência entre as duas coisas, né? A postura tendo repercussão na oclusão e a oclusão repercutindo na parte postural. Então, não tem muito a causa-consequência. O que se tem de artigo hoje é falar disso, tá, João? Não se fala muito de a postura modificando a classe oclusal, e sim tudo uma coisa dependendo da outra. Então, as duas coisas sendo consequências e não causas primárias mesmo. Isso é o que a gente tem de literatura hoje publicada, tá, João? Apesar de a gente ver clinicamente algumas coisas bem importantes, mas de publicação mesmo que se tem, é isso. Até foi, acho que a gente comentou em alguma live alguns artigos desses, né? Ô, Romo, você viu aqui? O quê? Só faltou sortear um baropodômetro. Não vi. Televisão seletiva. Não vi isso. Onde está? Qualquer coisa, você põe na minha conta. Tá. Vou fazer o seguinte. Até o final de 2020, pronto, tá, vai ficar gravado isso aqui, né? Até o final, põe coração aí que eu vou fazer um negócio muito louco. Espera que eu vou sair. Eu já sei o que vem, cara. Mexeu com o meu bril. Se Show. tiver coração, eu falo, senão eu não falo. Vamos ver quantos corações tem aí, que eu já sei que vai falar. Até o final de 2020, todos os alunos do MPO5, ex-alunos, alunos atuais, alunos que estiverem inscritos, né, de 2020 para trás e 2020, né, até 31 de dezembro, vocês vão concorrer a uma baropodometria, um baropodômetro, tá? Um aparelhinho que custa uns 15 mil reais, né? Mas que a gente vai sortear entre vocês. Então, se alguém estava precisando de um estímulo, fica aí. Não precisa disso para comprar o curso, porque o curso ele se paga em 3 meses, né? Mas, fica aí. Fica aí esse estímulo a mais. Se você não concordar, Romulo, como a gente não combinou... Capaz, cara. Concordo 100%, cara. Eu tiro da minha parte. Tá gravado. Quem perguntou? A Andréia perguntou. Tá gravado, Andréia. Compromisso nosso é compromisso. Presencial, as inscrições até domingo também, tá? Ou até acabar os estoques. Na verdade, se não der o número máximo, a gente vai abrir de novo, possivelmente, mas vai abrir só ano que vem, tá? Então, até domingo a gente está com o valor do primeiro lote ainda, então vale a pena, porque depois tá com um desconto legal, assim, de quase R$1.000.
Então, acho que vale bem a pena correr lá e já ir adiantando isso, né? Sim. É isso aí. Quero ver quem vai ganhar. Eu vou estar no sorteio, lógico. No grupo. Então, fica aí essa proposta louca aí. Sim, Mas show, acho que vai dar tudo certo. show. E assim, galera, quem não está confortável de comprar o curso agora, fica de boa. Porque assim, vai ter conteúdo nesse 2020. O curso inteiro vai estar aí na internet, tá? A gente não está com problema com isso. A nossa ideia principal é gerar conteúdo, é fazer a fisioterapia crescer, tá? Sim. Claro que o curso ele faz o que com você? Ele te poupa tempo, né? Ele te gera um passo a passo. Nós fizemos uma metodologia que em 4 dias, né, de curso você sai aplicando, você já está apto para fazer algo e fazer algo diferente no seu paciente com resultado. Né? Nós não temos mais de 400 alunos formados e gerando resultado nos seus pacientes à toa, tá? Então, realmente é um passo a passo diferenciado, tá? A avaliação, o tratamento em si, mas tudo que a gente fala no curso, a gente vai falar na internet também, tá? Porque isso aí não é um problema pra gente, muito pelo contrário. Sim. A gente vai dar o que tem, o que não tem. Sim. E a única coisa é que ali a gente condensa tudo que a gente já fez, todos os nossos somados aqui, mais de 25 anos de consultório, né? Mais de 3, 4 mil pacientes atendidos. Então, isso é condensado nesse tempo aí que a gente fica junto. Sim. Tá? Acho que nós temos mais tempo ainda. Se tiver mais dúvida, ainda estou no meu horário aqui de pico, sem sono. Daqui a pouco faz assim. Daqui a pouco dá sono. Já fez a inscrição, Cris? Legal, show de bola. Legal, Cris. Muito bacana. Seja muito bem-vindo ao nosso Tamo junto. grupo. Grava isso, né? Tá certo. Não, se eu falei, já era. Sim. Eu falei que eu ia correr 21 km esse ano e eu treinei 7 até agora. Eu vou ter que fazer 21 arrastado, mas eu vou fazer. Não tem jeito. Depois que eu falei, danou-se. Mandei uma aí em cima, Tatiana Ribeiro. Será que é essa aqui? Vocês utilizam mobilização em T10 para ativar o sistema parasimpático, visto a ligação do vago com o ramo esofágico nesta vértebra. Olha, não necessariamente, assim, não pensaria tanto. Não é que não tem correlação, mas eu acho que tem outros estímulos que talvez tenham mais equilíbrio parasimpático do que estimular T10, mobilizar T10, tá? Eu particularmente prefiro utilizar mais técnicas cranianas, técnicas sacrais, técnicas mais faciais, né? O próprio sistema visceral hoje é uma das coisas que mais comprova a estimulação aferente parasimpática é através das técnicas viscerais. Né, através de técnica visceral, técnica facial, então técnica sutil na víscera, hoje é o que mais se vê de resposta autonômica vagal, né, parasimpática, com relação a isso. Então, particularmente, eu prefiro ir por outras vias, mas não que talvez não dê certo fazer isso, não é isso, né? Tô falando só da minha prática aí. Sim. É isso, Tati? Compartilhamos da mesma opinião. Show, daí junto com a terapia crânio-sacral, daí... Isso. Aí baba, né? Decola. Aí baba. Sensacional. Bom, pessoal, acho que é isso. Muito bom, muito bom. Canal do Telegram, YouTube, tem muita coisa lá. Tem muita coisa lá para vocês, tá? A gente pretende agora nesse 2020 também fazer muito mais conteúdo para YouTube, mais conteúdo mais pesado mesmo, para quem quer estudar de verdade. E nosso conteúdo lá tá muito xoxo. Né? Tem coisa boa, mas tem coisa muito fraca. Simples. Então a gente quer fazer coisa mais pesada mesmo. E tamo junto aí. Qualquer dúvida, estamos sempre abertos, tá?
o que vocês precisarem, nós estamos aí. Beleza, seu Romulo? Beleza, beleza. Recuperou sua aula aí já ou não? Não. Fiz uma aula de 89 slides e não salvei. Perdi. Tô no 13º agora de novo. Já chega daqui a pouquinho. Mas ela vai ficar boa, porque quando Vai. você faz, fica melhor. Sempre, Então, sempre. Tem sempre uma uma aula razão. de fisiologia da dor, tá? Então, quem quiser vai estar lá no curso. Depois eu solto ela no YouTube também. Soltamos. Valeu, galera. Valeu, galerinha. Até semana que vem, nesse mesmo horário. Muito obrigado pela presença e nos vemos. Um beijo para todos. Um abraço a todos. Tchau, tchau. Valeu. Remover Leandro Rocha. Encerrar.